O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a Santa Missa de hoje, na oração inicial, começa reconhecendo algo que é fundamental para a vida cristã. Diz assim: concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida nova pelo amor do vosso Espírito. Essa é a experiência que os primeiros cristãos viveram, e foi a experiência que Saulo, no relato do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, viveu. Primeiro, o texto sagrado diz que Saulo só respirava ameaças contra os cristãos, a igreja nascente, já tinha recebido cartas para perseguir, estava devastando as casas, os lugares onde os cristãos se reuniam. Até o dia em que ele, pessoalmente, fez uma experiência com Jesus ressuscitado, fez uma experiência com o Espírito Santo, mediado por Ananias, e efetivamente fez uma experiência de transformação da sua vida quando participou da graça batismal, participando literalmente do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, irmãos e irmãs, que o que define a vida cristã é uma experiência pessoal com Jesus, experiência com Jesus ressuscitado, experiência de ser completamente conduzido pela graça do Espírito Santo. Isso faz então com que o homem seja uma nova criatura. Saulo respirava ameaças, tinha um zelo muito grande pelo judaísmo, e o objetivo de perseguir os cristãos se dava exatamente por conta disso. Ele sentiu o judaísmo ameaçado e por isso quis banir aqueles que, segundo a sua concepção, antes de se converter, estavam criando quase como que uma seita do judaísmo, porque ele estava vendo pessoas que eram do judaísmo, deixando de seguir o judaísmo para se tornarem então adeptos desse caminho novo. Zeloso que era pelo judaísmo, resolveu então estabelecer esse enfrentamento contra aqueles que estavam disseminando essa nova doutrina. Começou a perseguir os cristãos, mas essa perseguição aos cristãos não era uma perseguição que estava sendo empenhada contra os cristãos, mas contra o próprio Cristo. E na experiência mística que Saulo tem a caminho de Damasco, o que acontece é exatamente isso. Jesus fala com ele: Saulo, por que me persegues?
Há aqui também uma implicação de que Jesus já estava perseguindo Saulo há muito tempo, desejando encontrá-lo, porque é assim, antes que nós desejemos encontrar com o Senhor, é o Senhor que em primeiro lugar vem ao nosso encontro, Ele é que nos deseja, Ele é que nos impele para o encontro com Ele. Antes que nós o escolhamos, Ele é quem nos escolhe, e Saulo foi escolhido para ser grande apóstolo, para ser o anunciador da boa nova entre os pagãos. E o que ele vive é uma experiência da ressurreição do Senhor. Veja o que aconteceu. Ele ficou cego. Essa cegueira é como se estivesse morto. Somente depois de 3 dias é que ele recupera a vista. Isso é uma simbologia para dizer que ele passou por uma experiência de morrer para ressuscitar para uma vida nova, que se concretizou depois com a graça batismal, com o batismo que ele recebeu. Mas depois desses 3 dias de cegueira, Deus enviou Ananias, com o objetivo de também impor as mãos sobre Saulo, para que ele recebesse o Espírito Santo. São 2 pontos fundamentais que definem a vida cristã: experiência com Jesus ressuscitado, experiência pessoal, e deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Experiência pessoal com Jesus ressuscitado e batismo no Espírito Santo, porque a imposição das mãos de Ananias em Saulo foi para que ele recebesse, pela imposição das mãos, a graça do Espírito Santo. A vida do homem só é transformada se ele passa por essa experiência. A experiência com Cristo ressuscitado e se ele se deixa conduzir pela graça do Espírito Santo. O que nós verificamos depois na vida de Saulo é que ele se transforma numa nova criatura e se empenha depois com o mesmo entusiasmo que tinha antes em anunciar o Evangelho, em anunciar que Jesus é o Filho de Deus. E não podia ser diferente. Depois de fazer uma experiência com Jesus ressuscitado, fazer uma experiência com o Espírito Santo, renascer para uma vida nova, ele não consegue guardar para si o que experimentou e leva aos outros, cumprindo o mandato apostólico, anunciando o nome de Jesus a toda criatura. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse tempo tão generoso, que é o tempo pascal, tempo de uma generosidade de Deus, você que fez a experiência com Jesus ressuscitado, experiência do batismo no Espírito Santo, tendo renascido para uma vida nova, não guarde para si a experiência que você viveu. Leve aos outros, comunique Jesus. É uma grande obra de caridade, comunicar Jesus para aqueles que estão perdidos, anunciar o Evangelho. É isso mesmo, consiste numa grande obra de caridade, anunciar o nome de Jesus para os nossos irmãos e irmãs. Então não perca tempo, tendo feito uma experiência com Jesus, ide pelo mundo afora e anuncie o Evangelho. Além da experiência com Cristo ressuscitado, é preciso lembrar que o Evangelho de São João faz um grande discurso no capítulo 6, que é chamado Discurso do Pão da Vida. Aqui, ele apresenta o fundamento de uma vida eucarística como sendo o fundamental para o ardor missionário. Centrado numa vida eucarística, certamente nós teremos forças para continuar anunciando o nome de Jesus. Então, depois de ter feito a experiência com Jesus ressuscitado, de deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, centre a sua vida na Santa Eucaristia. Aí está o segredo para o ardor missionário. Dessa forma nós iremos longe, anunciando o nome de Jesus. Viveu a experiência? Comunique aos outros. Isso é um serviço de caridade prestado à nossa sociedade. Que o Espírito Santo te conduza pelos caminhos da missão. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.